Elizabeth havia formado o Clube do Crime das Quintas-Feiras com Penny, que fora inspetora da polícia de Kent por muitos anos e levava as pastas com os casos não resolvidos de assassinato. Ela nem deveria ter esses arquivos, mas quem se importava com isso? Depois de certa idade, você pode fazer basicamente o que quiser. Ninguém vai repreendê-lo, exceto os médicos e os filhos. Eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta, que é: o que poderia dar errado com velhinhos que se juntam toda quinta-feira para debater crimes que não foram solucionados? Como não foram solucionados, estão arquivados na gaveta, ninguém mais liga, ninguém mais abre a gaveta para saber, exceto este clube. Enfim, o que poderia dar errado com velhinhos que simplesmente gostam de crimes, de falar sobre crimes que já aconteceram e acabam nesse meio tempo cruzando com uma linha de investigação atual de um crime que acabou de acontecer? O que poderia dar errado, além de tudo? Nessa história a gente vai conhecer 4 idosos que se reúnem no sudeste da Inglaterra, numa cidadezinha, para esse clube do crime das quintas-feiras. Eles têm uma fachada que na verdade eles debatem, né, sobre ópera, sobre música, etc, mas a realidade é que eles debatem sobre crimes. E não são simplesmente 4 aposentados que estão no tédio, são aposentados que de certa forma já têm algo a ver, não necessariamente com investigação, com perícia, nem nada disso, mas tem um pezinho ali em mistérios ao longo da vida. Não vou dar spoilers. Eles debatem muito os arquivos, né, desses crimes que foram considerados sem solução, que já estão há muito tempo sem ninguém falar sobre, ou sem nenhuma investigação ativa, e eles têm essa esperança de que eles, abrindo os arquivos e conversando sobre esses crimes, eles possam talvez chegar a algum consenso ou alguma conclusão para depois conversar com a família das vítimas, etc. É um tipo de coisa que obviamente na ficção dá pra gente incrementar muito e criar muita narrativa em volta desse tipo de atitude, porque na vida real obviamente existem leis, existe um código penal e existe um mínimo de ética possível, né? Você não vai querer solucionar um crime se você não tem o princípio básico pra isso, um mínimo de estudo para tal, né? É uma coisa meio óbvia, mas hoje em dia a gente tem aí que dar uma reiterada no óbvio. Então nós temos esses 4 personagens principais, né, que são a Joyce. A Joyce, ela foi enfermeira por muitos anos, então ela tem ali muita experiência na área, né, obviamente. O Ibrahim, que ajudava muito os pacientes psiquiátricos de determinado local. O Ron, que na verdade era meio que o líder de um sindicato. E a Elizabeth. A Elizabeth é a minha favorita e ela não tem, assim, vasta experiência em nenhuma área profissional, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que ela não sabe sobre sigilo, assassinato, fofoca, principalmente. Ela é muito parecida com a Miss Marple e eu vou aprofundar um pouco mais essa ideia ao longo do vídeo. Até que no meio dessas reuniões todas desse grupo, acontece de fato um crime na cidade. Um empreiteiro local acaba sendo encontrado morto e, na verdade, ele tem ali algumas habilidades questionáveis e já era conhecido na cidade, afinal de contas, né, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, aquela coisa e tal. E isso, pra ambientação de um suspense, é tudo que eu amo, vocês sabem. Gente, eu sou cria da Agatha Christie, né? E por falar em Agatha Christie, o autor, que é o Richard Osman, esse aqui inclusive é o suspense de estreia dele, ele faz muito do que a Agatha Christie já fez no início da carreira dela, no início dos livros, que eu percebo muito hoje em dia, que foi criar uma complexidade não apenas no mistério, né, de um livro de suspense / mistério, mas criar uma complexidade interessante da gente continuar e permanecer lendo sobre os personagens. Sendo assim, não depositando todas as fichas somente no mistério. Isso, obviamente, vai do gosto de cada um, assim como qualquer coisa numa leitura, mas eu sou muito do time de 50% de um suspense é o grande mistério e os outros 50% são atribuídos aos personagens e ao carisma ou complexidade ou trama ao redor desses personagens. Apesar de muita gente achar chato ou não querer saber sobre a vida dos personagens, eu acho que saber sobre a vida deles diz muito sobre o grande mistério em si. Então, a gente precisa ir conhecendo mesmo. E também super entendo, porque eu já
fui do tipo de pessoa que quando eu pegava um suspense, eu só queria saber o plot, eu queria saber o que tinha acontecido, não quero saber da vida de ninguém, não quero saber. Inclusive, até fala tanto aqui nesse livro sobre a vida de determinado personagem que minha nota foi 4,7 e não 5, porque, ok, eu gostaria de saber da vida da pessoa, mas de certa pessoa em específico, às vezes eu achava que era muita coisa, daí eu pensava, vamos lá, vamos com calma que eu tô amando a história, mas eu também não quero saber tanta coisa assim da sua vida. E é uma expectativa totalmente minha, né? É óbvio, é uma opinião totalmente pessoal sobre essa leitura, porque da mesma forma que eu não quis saber tanto assim da vida de determinada pessoa em determinado assunto, que é uma coisa bem específica, e vocês, quando lerem o livro, provavelmente vão se tocar do que eu tô falando. Muita gente justamente amou e quis saber ainda mais porque o autor dá este grande panorama da vida de determinado personagem. Na verdade, de quase todos os personagens, assim, inclusive, né, óbvio, os personagens principais. E eu acredito que o que me fez realmente gostar desse livro foi o fato dos personagens serem mais velhos. Por eles serem mais velhos, eles não têm pressa de absolutamente nada. Nada é corrido, nada é mal feito, nada é dito pela metade, ao mesmo tempo que eles também não vão deixar pra amanhã o que eles conseguem investigar hoje, né? Não quer dizer que porque eles são idosos, eles são bobos. Então, inicialmente, eu tava bem arredia com essa história, porque me deu muito essa vibe de uhul, amamos crimes, olha como a gente também consegue investigar um da vida real. E esse tipo de narrativa me incomoda, né? Muito porque, enfim, tem a ver com tudo que eu já estudei, mas essa bagagem, querendo ou não, a gente leva pra tudo que a gente lê e tudo que a gente consome, não necessariamente apenas obras literárias, mas sim por conta de ser algo muito sensacionalista. Eu tava com bastante receio de encontrar isso no livro. Felizmente não encontrei, por isso tô vindo aqui pra falar pra vocês dessa leitura e recomendar pra vocês também, porque o autor, em toda a sua sagacidade aqui nesse mistério, ele critica sutilmente essa ideia de que é muito fácil resolver um crime, ou de que se você sabe de fofoca acerca das pessoas envolvidas ou não diretamente num crime, você consegue investigar um assassinato e levar toda a paz do mundo para as famílias da vítima em questão. Então, assim, foi algo que eu gostei muito de ler e de me divertir mesmo, porque essa leitura veio num momento muito bom. Eu tinha acabado de sair de um livro true crime, eu tinha lido o caso Evandro, então foi um livro muito pesado, e ter vindo essa leitura naquele momento foi algo assim, nossa, eu precisava disso, sabe? E embora nós tenhamos sim personagens que estão dispostos a ajudar nessa real investigação de um crime, o que me fez surtar de verdade, o povo da live que o diga, porque quando eu li esse livro, eu li ele em live e eu tava surtando com os acontecimentos, mas o que me fez realmente ficar fissurada na história foi o fato de acontecer outro crime no meio da investigação daquele primeiro crime lá que eu falei. Então, quando tem mais treta ainda pra resolver, gente, eu amo. A Agatha Christie faz muito isso. Ela fez isso até num dos últimos livros que a gente leu do Clube da Rainha. Tem muito cachorro latindo, mas eu vou fazer o quê? Cachorro tá aí pra isso, vamos seguir o vídeo. Então esse é um acontecimento que eu simplesmente amo. No meio de um crime, outro acontece. E a gente que lute pra saber o que aconteceu. Eu sei que essa foi a estreia do Richard Osman na carreira literária aí. O Richard, ele é um apresentador britânico muito famoso, já consagrado até, eu arrisco dizer. E pra um suspense de estreia é ainda mais surpreendente toda essa ideia que ele teve e toda a bagagem que ele colocou nos personagens mesmo, assim. A escrita é muito boa, ele tem uma leveza na escrita porque, apesar de ser um livro que a gente vai tratar aí de crimes, etc., é uma vibe muito Miss Marple, a da Elizabeth, que é, vamos dizer assim, das personagens principais, a que mais aparece, talvez, ou a que a gente mais acompanha e mais intriga a gente de fato. Ela é uma personagem extremamente bem construída e por conta disso eu lembrei bastante da Miss Marple e me arrisco aí a dizer que ele deve sim ter se inspirado na Agatha Christie para criar esses personagens, principalmente a Elizabeth. Ela é uma espécie de Miss Marple com menos experiência e mais altivez. Então é aquela coisa bem ame ou odeia. Por conta dessa altivez, isso poderia torná-la snob pra vocês ou aos olhos dos outros leitores. Pra mim, só tornou ela ainda mais interessante. E como eu disse pra vocês, eu só dei 4,7 estrelas e não 5 por conta justamente de algumas histórias que, por mais que eu ame que tenha panorama, eu só queria saber cada vez mais do mistério. É o meu jeitinho. Então tava me incomodando eu saber tanto da história, mesmo que a história fosse interessante. Ou seja, é um grande paradoxo na minha cabeça, porque é assim que eu funciono. Para mais dicas de como ser doida, se inscreve no canal.
E eu sei que agora o YouTube não mostra mais quando tem dislike no vídeo, né? Teve essa atualização aí, depois de muito tempo, né, senhor YouTube? Mas enfim, é muito importante que vocês deem o famigerado joinha e compartilhem aí com quem vocês acham que talvez vão gostar dessa leitura aqui. Eu espero que vocês gostem e que adquiram o livro. O link vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. E de verdade, muito obrigada por tudo, por permanecerem aqui nesses meus vai e vem do YouTube. Eu espero que eu consiga gravar aí com mais frequência, porque eu andei dando uma melhorada mesmo. E se você não me acompanha ainda lá na roxinha, me acompanhe, que lá eu leio direto junto com vocês e tô sempre atualizando das minhas leituras. Teremos mais vídeos à vista. Eu espero vocês no próximo. Um beijo. Tchau!